Meninas, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui para dar sequência ao nosso curso de maquiagem online, tá bom? A ideia, como eu falei para vocês na primeira aula, para quem não assistiu a primeira aula, eu vou deixar o link aqui embaixo. Hoje nós estamos na segunda aula. A primeira e a segunda aula seria somente para nós falarmos de produtos, tá? Ou seja, as nossas ferramentas de trabalho. Então, a primeira aula eu já falei para vocês sobre todos os produtinhos básicos que nós precisamos ter para iniciar um curso de maquiagem, para fazer uma maquiagem completa. E hoje eu vou falar sobre os pincéis, tá bom? Eu quis fazer essas duas primeiras aulas juntas, uma seguida da outra. Por quê? Porque como as duas primeiras aulas são só para falar sobre produtos, tá? O que a gente precisa para fazer uma maquiagem completa, então eu quis deixar elas juntas para começar a colocar a mão na massa mesmo, digamos assim, efetivamente a semana que vem, para dar tempo, se porventura você não tiver algum produto, quiser providenciar ele ou algo do tipo, você vai ter esse intervalo de tempo, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre os pincéis e a semana que vem a gente começa já a colocar a mão na massa e fazer a nossa primeira aula de pele, tá certo, gente? Quando você compra um kit de pincéis, gente, geralmente você compra um kitzinho assim, ó, com 12 pincéis. Ele vem geralmente assim. Mas isso não significa que você tem que comprar um kit completo. Se você for comprar um kit bom, ele não vai sair muito barato para você. Então, se você tá começando agora, não quer fazer uma coisa profissional, quer fazer uma coisa por enquanto só para você, eu sugiro que você compre esses jogos mais simples e mais baratos. Não precisa ser de cerdas naturais. Antigamente, os pincéis de cerdas naturais, como esses, por exemplo, diziam-se que eles eram mais macios, então eles eram mais fáceis de desfumar, para fazer uma coisa assim, menos marcante. E os pincéis de cerdas sintéticas, pelo fato deles não serem tão macios, eles serviam para fazer uma coisa mais marcada, uma maquiagem mais marcada, tá certo, gente? Mas hoje em dia, a indústria de maquiagem, de pincéis, eles evoluíram tanto. Hoje em dia tem pincel para tudo. Eu só vou mostrar 12 para vocês, mas existem infinidade de pincéis. Mas você precisa de todos? Não. O que eu tenho para dizer para vocês sobre esse assunto é o seguinte: quanto mais ferramenta você tiver, mais fácil vai ficar o seu trabalho. Por isso que as indústrias, assim, começaram a fazer pincéis para tudo, porque quem trabalha com isso, com maquiagem, como eu, que tem aquele bando de pincel ali atrás que dá para vocês verem, eu tenho pincel para tudo, para qualquer coisa. Então, eu vou ter menos trabalho, vou conseguir fazer uma coisa mais rápida. Agora, com um kit básico de pincel ou com uma quantidade mínima de pincéis, dá para você começar? Dá. Dá para você fazer tudo? Dá também, só que você vai ter um pouco mais de trabalho. Entendeu? Então, quando você compra um kit de pincéis, ele costuma vir com 12 pincéis. Eu vou mostrar primeiro os de rosto pra vocês. Olha, gente, geralmente, um kit de maquiagem, ou quando você vai fazer um curso, eles geralmente apresentam pra vocês esses 4 tipos de pincéis, tá bom? Esse pincel de base, ele vai servir pra você passar a sua base normal, assim como se você tivesse pintando uma parede, você vai passar ele no seu rosto. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, como se você tivesse um kabuki, mas dá pra você passar com ele. O de pó, ele serve exclusivamente pra isso, pra passar pó. Você vai passar, a única coisa que dá pra fazer com esse pincel é isso, você vai usar ele pra passar o pó no seu rosto. O Duo Fiber, ele serve pra várias coisas. Ele serve pra você passar pó, ele serve pra você passar blush. Se você quiser fazer uma coisa mais leve, pelo fato dele ser de cerdas sintéticas, você pode usar pra passar um blush em creme também. Se ele não for muito gordinho, no caso desse aqui ele já é mais gordinho, tem uns mais fininhos, você pode usar também pra fazer o contorno. Ou mesmo ele gordinho, assim, se você souber fazer, dá pra você fazer também. E o de blush foi feito para passar blush, mas dentre os 4, você fala, Sandra, e se eu não quiser comprar os 4? E se eu não tiver dinheiro para comprar os 4, como é que eu vou fazer? Gente, se você tivesse que escolher um único pincel dentre esses 4, o de blush, tá? Eu dispensaria esses 3 para ficar só com o de blush, porque o pó você consegue passar com a esponjinha que vem no próprio pó que você comprar. Ele não vai ficar tão suave quanto o pincel, mas você consegue usar a esponjinha. A base você pode passar com as mãos, inclusive a base com as mãos deixa o acabamento melhor do que esse pincel aqui. O Duo Fiber serve para várias coisas, ele não tem uma função só, mas se você não pode ter ele, ok também.
fica com o de blush, porque blush é o produto mais difícil que tem de você passar ele com a mão, porque para você passar ele com a mão, você teria que espalhar com os dedos, assim, ele é em pó, é uma área grande que você pega e específica, então espalhar ele com a mão é muito difícil. Então eu ficaria com esse pincel, e se eu tivesse que comprar um único, eu compraria esse, porque com ele você pode passar o blush, com ele você pode fazer o seu contorno do seu rosto, usando ele aqui, tá? Com ele, se você quiser, você pode até usar para passar pó aqui nas áreas, em algumas áreas específicas, você pode fazer contorno no nariz. Então, você vai usar ele para várias coisas. E dá para passar pó com ele, Sandra? Dá, até dá. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque como ele não é muito grande, você vai ter que espalhar o pó assim com um pouco mais de paciência, mas dá também. Então, se você não quiser comprar o kit completo, vou comprando um pincel de cada vez, compra o de blush, não precisa ser o mais caro, gente. Desde que ele seja macio, passa a mão nele, sinta assim. Então, se ele for bem macio, compra o de blush primeiro, depois você compra os outros. Agora vamos para os pincéis de olhos. Geralmente num kit básico, costuma ver tudo isso de pincéis de olhos. Eu vou apresentar um a um para vocês, tá bom? Tem esse daqui, que é um chanfradinho, que ele serve para várias coisas. Ele serve para você passar aqui, fazer sua cor de transição. Ele dá para você passar o iluminador embaixo da sobrancelha. E ele serve para você passar na pálpebra. O outro é esse daqui, que ele costuma ser assim, mais chatinho, que você, geralmente eu uso para passar aqui embaixo da sobrancelha, pelo fato dele ser mais fininho. Então ele não vai invadir o espaço de baixo, digamos assim. Mas se você quiser, você também pode usar ele para passar sombra na pálpebra. O terceiro de sombra que vem é esse daqui, que ele já é mais fofinho assim, ele é curtinho, ele não é tão compridinho igual aquele chatinho. Então, com ele também, esse é o Coringão. Ele você usa para passar o iluminador embaixo da sobrancelha, você usa para passar sombra na pálpebra, você usa para fazer a cor de transição se você quiser. E se você tiver a mão boa, assim, uma técnica boa, você até consegue esfumar com ele, tá certo? O outro pincel de sombra que costuma vir é esse aqui, estilo caneta, tá? Esse estilo caneta, eu acho ele importantíssimo, porque ele também tem várias funções. Como ele é fininho assim, ele vai te ajudar nos detalhes. Dá pra você passar a sombra aqui no cantinho, dá pra você esfumar assim aqui debaixo dos olhos, dá pra você marcar o seu côncavo com ele, também dá pra você passar aqui embaixo da sobrancelha, tá? Então, pra mim, ele é um dos pincéis mais importantes. O outro que eu também considero extremamente importante é esse daqui. Esse daqui é um gordinho, todo gordinho assim, ó. Ele é redondinho assim e todo fofinho. E ele não é tão pequenininho. Deixa eu colocar ele perto do de sombra pra vocês verem. Tá vendo como o de sombra fica pequenininho perto dele? Então, ele é bem mais gordinho e ele serve exclusivamente pra você esfumar. Então, o segredo de uma maquiagem, de uma sombra bonita, gente, é esfumar. Então, se você esfumar, souber esfumar bem, ela vai ficar linda. Então, esse pincel aqui, ele é imprescindível para isso, tá certo? Outro pincel que costuma vir é o pincel assim, chatinho, de corretivo, que serve para você passar corretivo, tá? Ou então uma sombra em creme, qualquer produto líquido nos olhos. O outro que vem é um chanfradinho assim, pequenininho, olha, tá vendo? Esse chanfradinho, ele vai servir para você desenhar sua sobrancelha, ou então vai servir para você passar delineador, tá? E o último que costuma vir é esse aqui, que é bem pititico, que ele serve exclusivamente para você passar o delineador nos seus olhos. Agora você fala, Sandra, muitos pincéis, e se eu não comprar o jogo inteiro, qual que eu deveria comprar primeiro, gente? Se você for comprar os seus pincéis separados, gente, e você quer saber quais são os principais pincéis de olhos para você comprar, o que você não pode dispensar é o de sombra, comum, tá? Eu não dispensaria esse pincel canetinha aqui, porque esse canetinha é muito coringa e ele tem várias funções, tá? Dá pra você fazer os detalhes. E eu não dispensaria, gente, um pincel que ele é assim, ó. Você pode dispensar o gordinho e ficar com esse daqui, porque esse daqui você também faz tudo com ele, tá? Então, se você tiver que comprar 3 pincéis de sombras, esses 3 aqui. Esse que eu tô mostrando pra vocês é o 217 da MAC. Mas não precisa ser da MAC. Da MAC era o que tava de mais fácil acesso pra mim. Mas você procura pincéis similares à MAC. Aí você encontra um mais ou menos assim. E esse daqui vai ser perfeito pra você esfumar. Então, eu ficaria com esses 3 de sombra. E ficaria também com um chanfradinho. Um pincel chanfradinho assim, gente, ele é super baratinho. Então, com ele, você consegue corrigir a sua sobrancelha e fazer o delineado. Quais que você deixaria para comprar por último, que você não precisaria comprar logo de cara? Esse chatinho
o gordinho chanfradinho, o gordinho de esfumar, caso você tenha esse daqui. Se você não tiver esse daqui, fique com o gordinho de esfumar no lugar desse, tá? Eu dispensaria o de corretivo, porque o de corretivo você pode passar com os seus dedos, tá? Aliás, eu até prefiro passar o corretivo com os dedos do que com esse pincel. E dispensaria o pincel de delinear os olhos, porque você consegue delinear os olhos com um pincel chanfradinho também. Então, de início, gente, ou você compra um kit com 12 pincéis, que é esse kit básico, ou você compra esses 5 pincéis aqui, tá? Da lista de pincéis mais importantes seria o de blush, o chanfrado, o gordinho para você esfumar, o de sombra e o pincel canetinha. Com esses 5 pincéis, dá para você fazer uma maquiagem completa? Dá, mas quando você for acrescentar um pincel aqui, acrescenta o de pó, que ele vai deixar também a sua maquiagem mais bonita. E aí você vai comprando os pincéis aos poucos, gente. Anota, vai mostrando, pesquisem na internet. Ou então você pode comprar esses do Boticário. Eu tenho o pincel de esfumar do Boticário que eu comprei, que é perfeito e eu adoro ele, gente. Vocês vão entender melhor durante o curso, tá? Mas eu queria apresentar essas ferramentas para vocês, para caso vocês queiram comprar, vocês comprarem os pincéis certos, para vocês não gastarem tanto dinheiro comprando um pincel que você não vai usar, ou se você não tiver condições de comprar um kit completo para vocês comprarem os pincéis certos, tá? Mas durante o nosso curso, a gente vai aprender direitinho como usa cada um deles na prática, tá bom, gente? Então essa é a nossa segunda aula, espero que vocês gostem do curso. Semana que vem a gente já começa a colocar a mão na massa e vamos começar a fazer sobre pele, tá bom? Não esqueçam de avaliar meu vídeo, de deixar o meu joinha aqui embaixo, de se inscrever no meu canal para ajudar a divulgar o meu trabalho e me sigam também nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui embaixo, inclusive o link da primeira aula, tá bom, gente? Um beijo enorme para vocês e fiquem com Deus!